aqui outra vez, voltamos com o PolitiQuestion, a gente tem uma boa folga, hein, Clay? Exatamente, a gente deu uma paradinha no Natal ali, mas a gente... Só não deu para curtir, né? Não deu para curtir muito não, mas a gente está aqui, né? Mas a gente está aqui de volta, com muito prazer recebendo ela, que é vice-prefeita de Candeias, uma mulher de 51 anos, mãe, advogada, não é isso, Marivalda? Então seja bem-vindo ao PolitiQuestion, é um prazer recebê-la aqui. Verdade, seja bem-vinda. A gente estava ansioso por esse recomeço, a gente não podia começar com outra pessoa que não fosse a senhora, né? Até por todos os acontecimentos, os últimos acontecimentos, né? Exatamente. Que se deu lá em Candeias. Candeias que está protagonizando uma história curiosa, né? No mínimo, na situação do atual prefeito, com a senhora que já vem como vice-prefeita dele, né? Desenvolvendo esse trabalho. E a gente teve aí casos sérios e assim, não sei como é que anda, né, a situação de... Mas ela vai falar tudo, não dê spoiler não. Beleza. Não dê spoiler. Marivalda, fala um pouco de você, como é que você chegou até aqui, sua história política, 3 vezes vereadora, não é isso? Vice-prefeita agora. Conta um pouquinho quem é Marivalda e como é que ela chegou até aqui, sendo pleiteada como pré-candidata a prefeita de Candeias, a cidade tão importante do nosso estado. Eu que quero muito agradecer a oportunidade, logicamente, esse mês de março, e fico feliz em saber que foi depois desse recesso de vocês e retomam, né, dando esse protagonismo às mulheres, e é um mês importante para a gente, apesar de a gente estar dizendo que o Dia das Mulheres são todos os dias, mas chegar aqui estreando essa retomada de 2024 com vocês é muito bom. Dizer que a gente vem de Candeias, que é uma cidade aqui a 46 quilômetros de Salvador, praticamente, no passado, foi um subúrbio, uma localidade de Salvador, mas em 1958 ela foi emancipada, agora em agosto completa 66 anos, mas é uma cidade que tem um potencial muito grande. Lá nós temos uma área industrial, uma área comercial, nós temos um porto, uma BR que corta a cidade de Candeias e um povo extremamente acolhedor. Temos uma área de orla lá também muito bonita, que é Caboto, Passé. Então, é uma cidade que eu costumo dizer que são cidades dentro de uma cidade que tem um potencial econômico, social, um povo acolhedor, pessoas que, de fato, querem, como o povo baiano, ter suas oportunidades. E a gente vem, ao longo desse período, com 51 anos, nascida e criada nessa cidade, buscando também encontrar nosso espaço, mas com o protagonismo que nós precisamos, aliás, o que nossos pais sempre planejam para a gente, através dos estudos, através da boa educação, ter oportunidade para que não tenha ter que passar pelo que eles passaram. Então, eu venho caminhando, tenho 2 filhos, e buscando dentro da cidade fazer com que a militância política, a vida política e a política pública também chegue mais perto das pessoas de forma mais rápida. E, ao longo desse período, militei no PT, no Partido dos Trabalhadores, comecei com 16 anos de idade, já tenho quase 36 anos de partido, foi onde eu me interessei logo de início pelas causas sociais, venho desde lá sofrendo as derrotas junto com Lula, aquelas 3 primeiras tentativas de estar presidente, a gente junto, Candeias sempre absorveu muito e abraçou muito as candidaturas petistas a nível federal e estadual, e em 2008, eu estive candidata a vereadora pela cidade, depois de uma militância dentro do movimento sindical, movimento estudantil, movimento social, e dentro do Citicam, que eu não posso esquecer de falar, que foi dentro do movimento sindical que eu consegui regra e compasso, mas em 2008 a gente foi para uma disputa muito ferrenha, as pessoas diziam, inclusive, que a gente não teria condição de ganhar, porque precisaria de mais de 2.000 votos para fechar o coeficiente, e nós, pela honra e glória de Deus, nós tivemos 2.416 votos, fui a vereadora mais votada da história de Candeias do sexo feminino, é um título que ainda nos cabe, e de lá para cá a gente vem construindo isso. Já fui vereadora por mais 2 outros mandatos, estive secretária do governo atual, né, líder de governo
governos de outros anteriores, mas fui também candidata a prefeita em 2016. E com essa candidatura a prefeita, nós conseguimos dialogar com o atual gestor, porque tivemos que recuar dessa candidatura para abraçar o projeto que ele liderava, com apoio de Rui, com apoio de Wagner, de Lula, e de lá para cá a gente vem trabalhando dentro da cidade. Só que no meio do caminho, que foi 2022, botaram uma pedra enorme no caminho e a gente começou um processo de distanciamento que até hoje eu não entendi o porquê exatamente, mas sei muito que com a derrota do grupo político que o prefeito atual apoia, eles começaram a ver na gente uma ameaça e começou a tirar da gente de forma muito rasteira a ocupação de espaço dentro daquilo que nós tínhamos formatado enquanto projeto político. Nos distanciou de forma bem deselegante, para não utilizar a palavra, então, que às vezes vem a boca. Essa pedra foi Lula e Jerônimo Rodrigues, é isso? A pedra, na verdade, porque em 2020 a gente conseguiu manter a nossa aliança, eu sendo a candidata a vice na chapa do atual prefeito, nós já sabíamos que tínhamos que caminhar junto por conta de Leão e Rui Costa, porque era PP e PT junto dentro desse processo. Quando chegou 2022, houve um rompimento do PT e com o PP, e aí nós fizemos um acordo disso não afetar a gente da cidade, como de fato, ao meu ver, não afetou. Fiquei no palanque de um lado, defendendo Jerônimo, e ele defendendo a Semineto. Presidente Lula e ele lá naquela história de que tanto faz, mas muito puxando para o lado de Bolsonaro. E o povo de Candeias deu uma resposta. Inclusive, a esposa dele foi candidata a deputada, num acordo que nós tínhamos feito. Ela, apesar de ser do PP, ela foi o meu único voto, em toda a minha trajetória, que eu dei a uma pessoa de um partido diferente do nosso. Então, votamos nela para deputada estadual e o povo olha para mim hoje, aqui pediu o voto e diz, olha o bom pago que você recebeu. Pois, agora me diga uma coisa, como Candeias, ela está mais ou menos que ali numa região central das outras cidades do Recôncavo, como é a sua relação com as outras prefeituras? Que está tão pertinho ali, né? Tem São Francisco, São Sebastião, Madre de Deus. Confesso a vocês que hoje, com essa ideia assim, de consórcios, né, feito até pelo governo Wagner, começada com Wagner, com Rui, a gente consegue ter uma interação maior. Apesar de estar tudo muito perto, mas havia um isolamento. Cada um puxava para o outro lado. Mas as ideias de consórcio hoje dos municípios traz para a gente também a percepção de que quando se tem um equipamento que é de grande custo, mas consegue atender aquela comunidade, se unir esses municípios, os resultados vêm mais rápido para todas as cidades. Então, hoje a gente consegue ter um dialogar bem mais fácil, a gente conhece todos, o período eleitoral força a gente também a estar dentro de outros municípios. Então, graças a Deus, nossa relação é muito boa, principalmente com Madre de Deus, lá com meu amigo Dailton Filho, que é da base do governo Jerônimo, lá em São Francisco e em São Sebastião do Passé, já ficaram em palanques opostos, mas nós temos, logicamente, mantendo o respeito, né? São pessoas que estão lá, mas que a gente eu tenho uma pergunta muito polêmica para fazer aqui, é polêmica mesmo, né? Com essa proximidade de algumas cidades do Recôncavo, eu lembro que mais na altura ali de 2002, 2003, tinha uma polêmica acontecendo. Vem cá, o Arrocha é de Candeias ou de São Francisco? É de onde? Olha, não só a Rocha de Candeias, mas como o primeiro poço de petróleo comercializável também é de Candeias. É uma outra briga que a gente tem com... É uma conversa que vai ter, dá uma agonia, mas enfim, né? É outra briga. Eu tô do lado da briga, viu? Eu tô do lado da briga. Os livros de história contam, né, já estão sendo revisados. O primeiro poço foi descoberto, logicamente, aqui no Lobato, mas ele não servia para comercializar, mas foi lá em Candeias, numa linha assim fronteiriça que tem com São Francisco do Conde, que foi descoberto o primeiro poço. É válida. E aquela região nossa ali é rica, logicamente, é um solo muito fértil. Nós temos lá do Massapê, que cultivamos a melhor cana-de-açúcar do período colonial, foi de Candeias também. Outra agonia aí também. Nós temos lá também a Água dos Milagres, que brota. Que é a melhor água também do Recôncavo. Não, é água milagrosa e vem pessoas
de todo mundo para ali. Tanto que nosso festejo Nossa Senhora das Candeias foi tombado agora como patrimônio imaterial da Bahia. Porque mas isso é verdade, não é passando de pescador, não. É porque é verdade. Candeias tem do solo, extrai não só petróleo, cana-de-açúcar boa, tem essa questão da água milagrosa, mas também o povo de lá é um povo muito acolhedor. Além de prefeita, ela pode ser guia turística também. Quem conhece a história, com certeza. Agora, a senhora tocou num ponto que eu achei muito interessante. Quando a gente traz candidatos políticos um pouco mais ligados ao progressismo, ao PT, a gente vê que há uma ligação muito forte e íntima com o partido. A senhora está lá há anos, né, pelo que eu vi, pelo movimento. Ao que a senhora atribui a essa conexão tão forte? Inclusive, a gente estava conversando com um candidato esses dias, não foi, Clay? Falou, não, porque a gente sabe que hoje a coisa está arrochada, né? Com a nova conjuntura eleitoral, a gente tem menos candidaturas, os partidos estão inchados, então a gente vai ter ali talvez um corte mais alto nos votos por conta disso. E a gente falando com o vereador, a gente chegou assim, aí, por que você não vem por outro? Ele, não, eu saio do PT? Não, eu perco, mas eu fico. Então, assim, eu queria entender o que gera essa conexão tão forte entre a sigla e alguns nomes. Rapaz, é uma identidade mesmo que a gente acaba construindo, ou a gente escolhe o PT, mas o PT também nos escolhe, viu? De alguma forma, porque desde do nascedouro dele, quando a gente conhece um pouco da história, de onde vem ele, que é do chão da fábrica, com Lula naqueles movimentos ali, brigando pela melhoria da condição de trabalho, mas brigando também para o país ter a reabertura, ser um país democrático. Então, a gente vê naquela linha ali, né, quando a gente cruza a história de vida de Lula com nossa história de vida, do que ele almejava, da resistência e da opressão que sofreu, principalmente por vir da classe mais pobre, né, que não teve, muito vulnerável, e você percebia das pessoas ali, quando ele ia pedir o voto, o próprio trabalhador igual a ele, que via Lula pedindo voto porque queria ser um deputado, o próprio preconceito que existia entre os nossos, a gente percebia o quanto a gente precisava avançar, primeiro convencendo os nossos, para depois convencer os outros. Eu costumo dizer, onde eu passo para falar do PT, que talvez a classe burguesa, a burguesia no país, tinha mais certeza de que um dia um trabalhador chegaria do que os próprios trabalhadores, porque ainda havia um preconceito muito grande de saber que um igual a ele poderia galgar tal espaço, porque sempre foi botado na mente da gente que a gente as castas indianas são assim, né? Você nasceu assim, vai morrer assim. Mas aqui no Brasil a gente conseguiu romper com isso, né? Lula vem, modifica a história na prática, com a vivência, com a luta. O exemplo de Dilma também foi muito forte para a gente. No tempo da ditadura, Dilma foi torturada para fazer a delação de quem esteve com ela nos frontes, fazendo enfrentamento. E Dilma não se curvou. Então, são histórias que se entrelaçam, que traz valores para a gente. Então, quando a gente ouve falar sobre isso e vê o resultado dessa luta toda, a gente se orgulha. O PT passou por aquela luta do mensalão que foi terrível, que se viu mais para sucatear as empresas nacionais, tirar as possibilidades até de emprego do nosso povo, do que, de fato, resolver o problema da corrupção. Porque ela continua sistêmica, de alguma forma, e quem foi condenado, a exemplo de Lula, foi provado a inocência. Então, havia, de fato, algo orquestrado para que apenas se conseguisse afastar os trabalhadores, aquele que tem um viés mais progressista, como você coloca, mais à esquerda, saísse do centro do poder, como aconteceu com Dilma, como aconteceu com Lula, mas a gente se manteve fiel. Graças a Deus, hoje o PT é o partido de maior aprovação, né, na opinião popular. Em minha cidade, quem é PT hoje, o povo entende que 80%, já tem 80% de caminho andado por ser petista, e com as políticas que Lula vem implementando agora, graças a Deus, essa aprovação vem crescendo mais a mim. Aí a gente tem orgulho de ser petista. Agora, eu sempre fico, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrevistar, a gente conversa com as pessoas do executivo, eu costumo dizer assim, naturalmente a gente consegue enxergar problemas, né? E a nossa função também é essa, né? Olhar onde tem problema, chegar lá e resolver, ou tentar resolver, né? Hoje, Candeias, a pergunta que eu tenho para te direcionar é essa. Hoje, Candeias, eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os principais problemas de Candeias, desde as questões econômicas, sociais, estruturais. E a senhora vencendo as eleições, o que a senhora faria para modificar isso? Como a senhora utilizaria o poder público de Candeias, a máquina pública e a influência que o PT tem no governo para trazer recurso,
para melhorar esses problemas que a senhora visualizou, como a senhora poderia fazer diferente? O que a senhora faria diferente? Né? Lógico. Como pré-candidata, né, e com a experimentação e vivência nascida e criada dentro da cidade, a gente sempre tem essa observação, acha que tem solução para tudo, mas a gente sabe muito bem que a solução não vai partir de quem está cá em cima só com a caneta na mão. Se a gente não for ouvir a comunidade, quem mora lá, às vezes a solução que a gente apresenta não é adequada, não é suficiente. Mas a gente consegue, pelos experimentos que tem, entender que, apesar de ser uma cidade relativamente nova, ela tem problema de grandes cidades e até mais antigas. Desde a questão da mobilidade, da acessibilidade, as questões estruturais ligadas à moradia, mas o principal ainda que a gente enfrenta, além de ser as desigualdades sociais muito ligadas à fome, às necessidades, à vulnerabilidade, que está muito ligada à questão também da falta de emprego, de renda das pessoas, a gente percebe que Candeias é praticamente um polo industrial. É um local, uma ilha, se a gente fosse assim considerar sem o mar, mas é porque ela é cercada de indústria do lado. É quem ocupa esses empregos? É o povo de Candeias ou o povo de fora? Não é o povo de Candeias. De fora, né? Não é o povo de Candeias. Então, o grande problema que nós temos hoje, a refinaria, apesar do primeiro poço de petróleo ter sido lá, mas a refinaria é em São Fernando do Conde. A maioria das pessoas acham que a refinaria é de Candeias, a refinaria é de São Francisco, e é de onde vem a maior receita de São Francisco para ser uma das maiores economias da Bahia. Mas Candeias sofre muito com a questão do desemprego, e é isso aí que a gente quer atacar com muita vontade, né? A questão da empregabilidade, não só dos jovens, que hoje saem, completam seu ensino médio, partem por ensino técnico, mas que a gente sabe que, além dos jovens, tem as mulheres que perdem muito oportunidade, que muitas das vezes não é tratado. Tem a questão das pessoas com mais de 50 anos, que já estão sendo alijadas do mercado de trabalho. Hoje as empresas não querem contratar pessoas acima de 50 anos, e essas oportunidades precisam ser criadas. A gente sabe que precisa dar formação a essas crianças. Precisa lá, desde a educação infantil, começar a trabalhar esse povo da gente, que tem que estar habilitado para fazer essa competição com os outros que tem lá. Ontem, ou foi anteontem, Lula lançou o programa, já mandou para a Bahia, tem 800 tecnológicos que estão vindo para a Bahia também. A gente fez um pleito junto à deputada Ivoneide Caetano, ao deputado Sargento Isidoro, para a gente conseguir colocar em Candeias um centro tecnológico ali também, que é um IFBA, que Lula está fazendo questão de trazer, porque vocês têm as faculdades, têm as universidades, mas esse intermediário aí, que é o ensino técnico, ele também é muito cobrado e muito requerido, e principalmente se vier através do Instituto Federal, como é o IFBA. Então, a gente está pedindo em Candeias, que é uma forma também da gente resolver, ligada à educação e à empregabilidade. As outras estruturas que a gente hoje vê na cidade acontecer, hoje, nas vésperas das eleições, a cidade virou um canteiro de obra, que o prefeito está fazendo várias obras de recapeamento asfáltico, asfalto, levando algumas intervenções onde não ia. Então, eu já costumo até dizer às pessoas que foi bom até ter esse distanciamento entre a gente, porque ele acordou para a vida, porque por mais que, como vice-prefeito, a gente está apontando os caminhos, a gente tem todo um planejamento. Durante esse período todo, eu passei falando para o prefeito das demandas que existiam, das prioridades que a gente precisa ter e o dinheiro que nós tínhamos em caixa para começar a efetivar. Mas não foi feito. Pouca coisa foi feita. Agora, às vésperas da eleição, algumas coisas estão sendo feitas, mas feita, como a gente fala, facão. Choveu lá em Candeias, eu vim contando a vocês, choveu um pouco, a central de abastecimento da cidade de Candeias, que está passando por uma reforma, causando transtorno para um bocado de gente, o povo estava me ligando, dizendo, mas vai estar chovendo mais aqui dentro do que do lado de fora. Então, mas isso não é coisa de agora, já tem mais de 8 anos, mas só agora vai ser feita uma reforma. Mas por quê? Porque a eleição está chegando, a gente vem chegando com força e eles querem, de qualquer sorte, se manter no poder e querem dar uma enganada na população com isso. Nossas obras não serão de fachada, serão obras pensadas com a comunidade, discutidas todas as políticas públicas, efetivadas para que a gente alcance o que se perdeu ao longo desses anos de forma mais imediata para a nossa população. Agora a senhora tocou num ponto aí que trouxe alguns questionamentos para mim, né? A senhora falou sobre a questão da empregabilidade na cidade, que, querendo ou não, é muito... Tem uma invasão de pessoas de fora, digamos assim, né, que vão trabalhar lá na indústria. A senhora falou sobre a educação. A senhora é formada tecnóloga também, né? É técnica em química. Em química, isso.
A senhora falou sobre essa questão do preparo do jovem. Só que esses pontos, alguns pontos que a senhora trouxe, são pontos ligados a nível estadual, né? A gente tem, entre outros problemas, a Bahia é um dos estados mais violentos do país. A educação passou por problemas sérios. O próprio governador passou por algumas polêmicas recentemente falando sobre a aprovação massiva dos alunos da rede estadual. O governo hoje do estado fecha 20 anos, mais ou menos, de gestão sobre a frente da nossa Bahia. O que a senhora entende, aonde a senhora acha que está a falha? É do governo do estado? O que pode ser melhorado? Até onde isso é Candeias? Até onde isso é governo do estado? A senhora pode fazer esse balanço para a gente? A gente consegue fazer, mas entende que deveria haver uma harmonia, né, na aplicação dessas políticas. O governo do estado, ela cuida do ensino médio. O ensino fundamental, a pré-escola, a educação infantil, é com o município. Então, essas estruturas o município recebe para isso. Inclusive, agora foi aprovada uma legislação que, de acordo com a média de aprendizado dos alunos, a gente consegue ter um incremento no nosso ICMS. Então, há um indicador hoje que, se Candeias consegue atingir, o repasse dos recursos ligados à educação, ele aumenta. Infelizmente, eu acredito que, chegando em 2025, prefeita, a gente ainda não consegue ter isso de resultado, porque aí eu vou dar o desconto da Covid, de tudo que aconteceu. Sim. O rendimento dos nossos alunos é muito precário. Sem falar nas estruturas das escolas. A gente fez agora um processo grande de reforma das escolas, mas a gente não consegue mudar o layout. Uhum. O que é que tem dentro dela de fato que a gente poderia inovar nesse sentido? Ser reforma, mas manter um padrão de 20, de 30 anos atrás. Sim. Né? Em época de Google, muita coisa assim. Laboratórios, né? Você, em contraponto a isso, você tem lá uma escola em tempo integral que vai ser inaugurada pelo governador, que tem teatro, que tem piscina, que tem uma área imensa, que tem até o visual interno das escolas. Você vê o atrativo para as crianças estar lá dentro. É muito bonito esse padrão que o nosso governador está mandando para o Brasil todo. Lula já mandou implantar todo aquele padrão de escola em vários estados, com a chancela do governo federal. Inclusive, aqui no Imbuí tem uma escola top, né? Do governo do estado. Eles fizeram uma que tá, meu Deus, tá realmente bonito. Mas, Marivalda, me diga uma coisa. A gente sabe que, independentemente das questões de competência, quando eu falo competência, eu quero dizer de cada um no seu território ali. A gente sabe que o termômetro do município é sempre o serviço público. Do município e do estado, como é que anda o serviço público? Mas vem cá, como é que funciona a questão lá em Candeias? Como é que está a questão? Folha de pagamento, funcionários, tudo isso anda legal ou tem atraso? Como é que funciona isso? A gente está vindo de uma gestão, é por isso que a gente sempre faz o recorte do período. Quando eu estive candidata a prefeita em 2016, a gente fez um compromisso com o atual gestor. Nós recuamos de nossa candidatura, mas pedindo a ele para abraçar o nosso programa de governo, né? Botar ele em prática, e um dos nossos pontos foi justamente esse: o respeito ao funcionalismo público, o respeito à população, o cuidado. Tanto que, quando eu fui estar vice-prefeita, né, em 2020, aí a relação deu tão bem até aquele momento que nós, em 2020, fomos convidados para ser vice-prefeito. E o lema da gente era que agora era trabalho dobrado, que antes eu não era a vice, não fui prefeita, não fui vice, mas quando eu fui estar vice, já era do trabalho dobrado. Então, isso mostra a vocês que o caminho que a gente vinha seguindo era um caminho virtuoso, que as coisas vinham dando certo. Tanto é que o rompimento se deu no final de 2022, mas a avaliação da gestão é boa. E eu me incluo nessa avaliação boa, porque durante todos esses 7 anos, dia e noite, colada com o prefeito, para que o serviço público fosse feito com qualidade. Ainda não é o ideal, a gente ainda tem problemas grandes de coleta, de iluminação. Candeias é a cidade das luzes, mas você sabe que não alcança todos os locais. Sim. Ainda temos aquela lâmpada de vapor de mercúrio,
mercúrio, aquela amarelinha. Não é para ter mais. Cara, Hoje a gente já LED. pensa numa cidade que é a nona economia da Bahia de ter LED. Mas não um LED aqui ou outro LED lá. É para fazer iluminação que de fato facilite o trabalho até do policiamento, a segurança, porque está ligado a isso. Inibe a criminalidade. Muito. Então, tem pontos dentro dessa avaliação que a população, no geral, avalia como positivo, mas que a gente, enquanto gestor, sabe que tem muito ainda a se fazer. Principalmente numa cidade que tem a cidade alta e cidade baixa. Nós sofremos com problema de enchentes, né, a parte de baixo alaga e a parte de cima, quando chove, o risco, né, de deslizamento, de desabar a casa, porque temos muitas ocupações irregulares. Às vezes as pessoas chegam, não vê Candeias como uma cidade que tem o atrativo, a beleza, aquela coisa. É uma cidade muito acolhedora, mas falta na gente investir de fato para criar uma cidade mais bonita, mais moderna e principalmente boa para se viver. Então, serve a população que está sendo feito hoje, que a demanda era muito grande, represada, pouco serviço funcionava, mas hoje eu lhe dizer, funciona a varrição, funciona coleta de lixo, funciona dentro do feijão com arroz. Entendi. Mas a gente sabe que isso poderia ser bem melhor. Agora, deixa só para você, só finalizar dentro dessa... Agora, Marivalda hoje é oposição ao atual governo. Ponto. Houve um rompimento natural, isso acontece nas melhores famílias. Faz do processo. Faz parte do processo. No entanto, Marivalda, no futuro próximo, vence as eleições. A gente está especulando aqui. Eu sei que ela está dizendo amém. Mas tudo bem, mas amém, né? Que assim seja, não é isso? Aí. Eu externo. Aí, digamos que Marivalda ganha as eleições de outubro. Mas a gente sabe que os poderes precisam andar em harmonia, né? A gente não vive só de poder executivo. Como anda o trânsito de Marivalda no poder legislativo? A oposição hoje pensa em fazer quantos vereadores? Lá nós sofremos uma redução na Câmara de assento de vereadores. Sim. Lá eram 17, foram para 15 agora a eleição. Né? Por conta do corte do IBGE. Que é um outro problema que a gente precisa encarar. Por que esse povo saiu de Candeias? Algo aconteceu na cidade, Sim. faltou algum tipo de política para fazer crescer o número de habitantes ou manter o que tinha. Aconteceu o contrário. Então, a moradia, de fato, lá, se alguém pensou em crescer em Candeias, não quis se fixar. Então, o número de vereadores caiu, foi para 15. Hoje, o prefeito tem uma base de 14 vereadores ligado a ele, então, 3 na oposição. Sofre. 3 na oposição. Coitado. E a gente está trabalhando muito para fazer um trabalho nessa campanha, porque a gente não pode falar em renovação de 100%, nem nada, a disputa vai ser muito difícil. Aliás, eu quero mandar um abraço para todos os vereadores que estão lá. A gente vai falar que é bom renovar, mas a gente acaba criando um atrito entre aqueles que foram, inclusive, meus colegas de trabalho por um longo período. Nós temos vereadores lá, como a vereadora Alcione, que eu mando um abraço em nome de todas as mulheres, vereadora Ju, que já foi prefeita, a vereadora Tânia, vereador Gil Soares. Então, a gente tem um número de vereadores lá importante, que fazem uma diferença, mas tem limitações, porque a execução, né, o pedido é feito, mas a execução parte do prefeito. Mas se a senhora hoje fosse chutar hoje, a oposição hoje faria quantos vereadores hoje, no seu cenário atual? Nós hoje... Uma especulação. Não, nós hoje vamos trabalhar, há um leque de alianças sendo formado e a gente vai trabalhar muito com a estrutura dos partidos que está na base de coalizão do governo do Estado. Nós hoje conseguimos ver em Candeias 13 partidos, não é coincidência de número, mas são 13 partidos. 13 partidos que a gente está buscando, entendendo que mais da metade dos 15 a gente pode estar trabalhando dentro da nossa base de sustentação. Não mais como oposição, mas como base de sustentação da próxima prefeita, quando liberarmos períodos. Perfeito. Eu queria entrar, é porque eu gosto de entrar nas polêmicas às vezes, sabe? É mais interessante. A gente tem toda essa situação com o atual prefeito, o atual gestor, e eu queria saber como é que tudo isso começou, como é que se deu. Não, a gente entendeu a parte da ruptura por conta da campanha de 2022 e tudo mais, mas ele tirou cargos da senhora, pessoas que trabalhavam com a senhora, persegue pessoas que trabalham com a senhora, tirou o carro da senhora. Como é que foi essa história? Como é que se deu e quais foram os momentos? Teve a situação do gabinete da senhora, né, que a gente citou mais cedo, que sofreu ali, não sei o que aconteceu, mas ele... Porque eu não posso dizer que foi atentado, mas também não posso dizer que foi acidente, né? Não é conclusivo ainda. E a gente tem a questão da fake news, né, que
que aconteceu acho que foi com o ex-governador Rui Costa, uma fala dele. Não, com o Jerônimo agora. Com o Jerônimo. Foi Jerônimo. Pronto. Fala um pouco dessas situações para a gente entender um pouco. Não, o rompimento, quando você falou de oposição, até me dá assim, eu fico um pouco preocupada, assim, porque eu não estou me colocando nessa condição de oposição à gestão que eu faço parte. Eu estou vice-prefeita desse governo que a gente ajudou o tempo todo a construir. Às vezes eu fico tentando fazer uma alegoria dizendo, poxa, é como se fosse aquela relação. Você passa a vida toda, o marido e mulher, tentando construir uma casa. Aí quando a casa fica finalmente pronta, um deles pega a chave, entra e deixa você do lado de fora. Sim. Eu sinto muito isso, né? Poxa, por que eu fiquei do lado de fora se eu ajudei a construir isso tudo? Então, o prefeito sabe que a gente trabalhou o tempo todo para erguer isso, e a partir do momento que ele se sentiu ameaçado, ele teve, né, uma atitude que eu desconhecia nele, não sabia que ele agiria a tal ponto, de não deixar eu me manter dentro da gestão, pelo menos de forma física. Né? Foi lá, da noite para o dia, derrubaram, e aí eu não quis fazer uma ocorrência por conta de não prejudicar os servidores que fizeram aquilo. Mas a gente sabe que foram 3 servidores que chegaram à noite, derrubaram o teto de gesso da minha sala, tentaram bater em um outro para dizer que foi um episódio lá, um fenômeno da natureza, que diz que choveu. Então, quem foi fazer a perícia não viu nada molhado no gesso, até porque não havia infiltração, mas essas pessoas foram lá, fizeram isso de manhã. Quando eu tentei entrar na sala, a sala já estava travada com todo o material que caiu do teto. Um rompimento até foi pequeno, não foi grande, mas assim, foi algo que me causou, eu fiquei preocupada. Até que eu não tive medo, mas há uma preocupação porque você praticamente está convivendo, dormindo com o inimigo do lado. Com uma pessoa que chegou ao ponto de fazer aquilo só para obstruir o meu acesso à sala, o gabinete da prefeita. Então, eu preferi aguardar, pedir a um servidor para pegar uma vassoura, né, até para me ajudar a tirar ali as coisas. Eles foram impedidos naquele momento. Não, a ordem que veio de lá foi que não é para fazer nada, deixar do jeito que está. Eu digo, mas, misericórdia, gente, foi mesmo? foi horrível. Eu cheguei até a me emocionar, e foi verdade, porque eu acredito muito nas pessoas, principalmente na boa vontade delas. Eu acho que agora a lei de improbidade administrativa criou até uma figura interessante, né? Porque você precisa ter o dolo para fazer algo assim. Você tinha vontade de fazer. Sim. Né? Então, se você tinha vontade, o ânimo de fazer a coisa errada, você vai ser criminalizado, você vai ter que pagar por isso. Mas se você estava agindo de bom ânimo, não queria fazer, então a lei está ficando mais flexível. Sim. Mas nesse caso específico, a vontade de fazer aquilo foi grande. E foi feito através dessas pessoas que eu fui impedida de estar dentro, que eles mandaram dizer que se eu não saísse ia cair, ia botar em risco. Eu já tenho exatamente, em julho agora vai fazer 1 ano, né, que eu estou sem gabinete. Comecei a atender também na recepção, atender em outros locais, porque não tinha o espaço para isso, e de lá para cá ele também veio fazendo outras ações. Tomou o carro que estava à minha disposição enquanto vice-prefeita, exonerou o staff que estava com a gente no gabinete, né? Está fazendo várias ações, como está fazendo agora, de exonerar pessoas que estão no contato mais direto com a gente. Se postar alguma coisa ou visualizar da ideia de que fez com Marivalda algum gesto ali que agradou ou desagradou eles, né? Agradou ela e desagradou eles, vão ser exonerados. Então, é um clima muito ruim que está na cidade, que eu, sinceramente, nunca imaginei de acontecer nesse tempo atual. Até porque depois do Covid eu acho que a gente aprendeu muita coisa. Sim. O que é ruim, você está distanciado daquilo, principalmente das pessoas que você gosta, mas principalmente de viver num ambiente mais social. Todo mundo isolado dentro de casa. Então eu acreditei que depois que você volta, seus valores também mudam. Agora, essa onda de ódio que está impetrada dentro da cidade, eu estou muito chocada, pedindo às pessoas paciência e oração pela gente, porque o clima não está dos melhores. E aí teve outro episódio, né, que foi o do governador Jerônimo, que teve a mudança de voz, né, com inteligência misericórdia artificial. Fala um pouco dessa situação. Como é que foi? Foi difícil, até porque a gente está construindo a nossa frente, né, essa unidade, né, de oposição, de situação, e hoje a gente vive com
não é o grupo do prefeito, porque as pessoas ligadas ao prefeito são meus colegas de trabalho. São pessoas que eu convivi 7 anos, às quais eu quero mandar um abraço especial, porque hoje lá está uma onda de dizer assim, Marivalda ganhar vai tirar todo mundo. Esqueçam. Eles não vão sair de lá. Logicamente que tem critérios, principalmente da eficiência, da competência, tem vários critérios a ser utilizados. Mas como eu os conheço, e eu sei que se hoje a gente conseguir alcançar a marca de ser a 9ª economia da Bahia, de ter uma avaliação bem avaliada, né? Uma gestão bem avaliada, do ponto de vista do bom, regular, ótimo, não foi feito pelo prefeito apenas ou pela vice-prefeita. Foi muito por conta desses servidores, desses funcionários, desses colaboradores, de secretários que estão lá. Então, houve um conjunto de esforços que eu reconheço que foi feito e eu jamais vou fazer caça às bruxas, até porque eu ia estar utilizando o mesmo expediente de quem eu condeno. Não farei isso. Mas foi feito nesse momento da inteligência artificial por algum dessas pessoas que estão na base da oposição à nossa candidatura, uma manipulação, né, de uma fala do governador, onde ele dizia que o governador não apoiaria, não hipotecaria apoio à nossa candidatura. E não foi verdade. Já foi o uso mesmo da inteligência artificial, colocando ali a voz do governador fica bem lenta, e aí demonstra de fato. Aí alguém lá de uma rede social utilizou, que tem um blog, utilizou, isso caiu, foi ao conhecimento do governador. O governador não contou conversa, no mesmo dia, chamou uma coletiva, uma exclusiva, e assim, quem quis fazer para me prejudicar, acabou dando uma visibilidade para a gente maior, apesar de tratar de um tema espinhoso, que a gente não gostaria de estar tratando, mas deu uma visibilidade porque a gente já rodou aí vários sites. Estou aqui hoje com vocês, certamente por conta também desse episódio. Para mim foi muito bom, deu uma visibilidade, mas a gente precisa continuar dizendo que o que foi feito com a figura de um governador, imagina, não temeram o fato de ser aquela pessoa que hoje é o chefe de Estado, sim, comparado à figura do presidente. Né? Isso poderia ser até um crime de segurança nacional se fosse presidente. Sim, então, hoje a Casa Civil vem investigando, o pessoal da inteligência já está chegando no caminho, já tem o IP da máquina que fez tudo isso. O TSE baixou uma resolução 2 dias depois que teve esse ocorrido, já regulamentando a utilização da inteligência artificial, porque ela vai ser muito utilizada agora, tem regramentos, não vai ser da forma que estão fazendo. Então, hoje, as punições vão ser as mais severas, não só para quem acaba distribuindo, compartilhando, mas principalmente para quem praticou. Exato. Então, a gente sabe disso. Agora, a senhora falou sobre visualização, né, sobre visibilidade. Tem alguma pesquisa recente, atual? Lá? Várias. A gente fez. Como é que está a última pesquisa aí? Como é que ficou? A gente está muito bem nas pesquisas, até porque o prefeito fez uma e registrou, e ele mesmo se contradisse nessa pesquisa, porque ele conseguiu, mas botou lá o nome dele atrelado ao nome da pessoa que ele apoia. Então, a avaliação não foi feita do candidato dele, foi feita dele. E o número ficou muito aquém da aprovação que ele tem na cidade. Então, foi um tiro no pé, acho que eles revisaram isso, está lá aparecendo lá numa situação mais confortável, mas logo na sequência eles tiveram que fazer uma outra, essa já não registrou, porque o nome que aparece em primeiro, de verdade, não por soberba de forma nenhuma, mas com muita humildade, o nome que aparece lá em primeiro é o nosso, fruto desse trabalho, dessa vontade de estar compondo. Nós temos outros nomes lá também da oposição que está se colocando e aí está dialogando com todas essas forças. A gente já entende que é necessário ter uma unidade, porque quando você junta todos os candidatos da oposição, logicamente que a gente consegue ter um triunfo sobre o outro candidato que vai apresentar o projeto de continuidade de algo, mas mais nata para apresentar algo para a população é quem de fato construiu esse projeto junto com o atual gestor. Eu sei de cor e salteado isso que nós estamos fazendo, é por isso que eu vou em todas as obras, é por isso que eu vou em todos os locais onde a gente prometeu o serviço, levo o nosso programa de governo, porque eu estou pedindo aqui, prefeito, porque eu já pedi antes. Nós colocamos no nosso programa de governo, queríamos fazer isso, e a gente está aqui hoje pedindo para que faça, como eu vinha pedindo quando nós estávamos no gabinete. Então, hoje, legitimada para dizer que esse trabalho, que é bem avaliado na cidade, vai ter continuidade, eu estou. Então, estou bem mais do que qualquer um outro que esteja, apesar de achar que todos têm direito a ter um projeto alternativo a esse. Perfeito. Considerações, tá?
finais e Eu acho que abrir foi pra- ótimo, eu acho que foi ótimo. A gente ainda tem um tempinho, não sei, mas para mim eu estou satisfeito. Eu só queria fazer uma última pergunta. Por favor. A gente observa que a BID teve uma influência muito grande nessa candidatura atual de Caetano lá em Camaçari. E a gente teve a saída, né, da Ford e tal, que também talvez desgastou um pouco a imagem de Elinaldo. Mas eu queria saber da senhora qual é o projeto que vem sendo implementado pelo governo do estado hoje na cidade de Candeias, que reflete talvez esse mesmo impulsionamento de um trabalho que possa ser consolidado com o nome da senhora. E qual o projeto que a senhora também acredita que merece destaque nessa gestão atual e que teve uma importante participação da senhora? A maioria dos projetos hoje, das obras executadas, todas tiveram nossa participação. E aí eu falo que não é uma participação de 2020 como vice-prefeita, é uma participação bem anterior que a gente vem planejando, que tem algumas execuções que dependem de receita, depende de ter parceiros para estar executando. Então, dentro da gestão hoje, tem uma que eu fico muito triste em não ter sido executada, que é uma escola que seria construída na área da CCC, que era muito semelhante ao que Caetano fez em Camaçari, que era a Cidade do Saber. Lá em Candeias, a gente estava denominando ela do mundo do conhecimento. Mas, infelizmente, ela não saiu do papel, né, dentro dessa área que está sendo construída, que, para mim, foi até importante também não ter saído, porque eu percebo que, muitas das vezes, o assodamento em fazer algo grande para apresentar à população, muitas das vezes vai nos custar na manutenção disso. A mesma questão é um hospital. Hoje, o nosso hospital, que era estadual, passou a ser municipal, e hoje é um problema para o prefeito que é médico. A saúde na cidade, ela não é das melhores e todas as pesquisas nos apontam. Então, é ruim. Eu também sou advogada. Então, imagina a advogada estar desconhecendo lei ou fazendo algo. Então, para o profissional da medicina, a tarefa maior dele, ele como gestor, é cuidar da saúde da cidade, que hoje é onde a gente tem a menor avaliação. A senhora aponta, muito então, negativo. o problema da saúde de Candeias como sendo o principal problema hoje da cidade? O principal problema da cidade e o nosso maior desafio. Nosso maior desafio enquanto gestor, e a gente vai trabalhar com unhas e dentes para melhorar essa realidade. Nós temos vários problemas segmentados, a questão do emprego, a questão da saúde, que hoje você ainda tem pessoas esperando uma fila de regulação do Estado, porque dentro do município a gente não conseguiu dar assistência a pequenos procedimentos. Você fazer um raio-x, fazer um ultrassom, fazer uma tomografia, você esperar que o Estado lhe oferte isso, não é razoável. Então, a gente precisa amparar. Só agora, depois de tanto... E eu tenho documentos que provam que nós estávamos pedindo o tempo todo no planejamento prazo para fazer a reforma dos PSFs e não foi feito, mas agora vai ser feito. É um período eleitoral e vai ser feito. Então, a gente está vendo isso e a população também está enxergando que muita coisa que poderia ter sido feita antes não foi feita. E eu estou me colocando e fazendo minha meia-culpa, porque como vice-prefeita pode ter, eu posso também ter deixado de lado um pouco, não pressionei o suficiente, mas também não posso permitir que no apagar das luzes isso seja feito de qualquer forma, porque o povo de Candeias não merece, porque é muito desrespeito e, principalmente, é má utilização do dinheiro público fazer, para a gente ter que desfazer, fazer melhor quando a gente chegar. Perfeito. É melhor, então, que não faça. Se é para fazer ruim, é melhor não fazer, porque o povo de Candeias não merece isso. Bom, fazendo aqui minhas considerações, né? Prefeita. Obrigado. Antes de tudo, a rede social da senhora, como é que é as redes sociais da senhora? É marivalda.pt, Marivalda Silva, né? Marivalda Silva 13. Pronto. Quanto então, ao mais, seguem lá, quem não segue... Marivalda da Silva 13. Acompanha ela. Quanto ao mais, a gente deseja, sobretudo, sorte, né? E que sejam eleições limpas, seguras e, sobretudo, que o verdadeiro valor da democracia seja atingido, né? Porque tem gente que acha que para vencer vale qualquer preço, né? E não vale, né? Aí tem uma mãe por trás, tem uma filha, tem uma amiga, tem uma mulher, e que também acredito, que desejo que sua equipe também respeite o opositor e que isso seja recíproco, né? E que no final tudo seja feito em prol do bem comum do povo de Candeias. Essas são as nossas considerações aqui. Obrigado, viu, pela sua Muito presença. Obrigado. Boa sorte. Considerações finais da senhora? Não, eu quero agradecer a oportunidade. Tem um mundo de coisa para a gente falar, mas a gente encontra esse bate-papo legal e tudo. A gente sabe que tem tempo, tem uns horários, a gente tem que estar cumprindo, mas eu quero muito agradecer, me colocar à disposição.
estou aqui, é dentro desse propósito mesmo. É de aprender com aquilo que a gente passou. Tem coisa positiva, tem coisa negativa, mas sempre tentando avançar, melhorar, porque é tudo que a gente fala. Eu quero muito falar para os jovens que, apesar da gente estar na metade do centenário, né, 50 e poucos anos, a gente também tem um espírito muito jovem. Então, tenho meus 2 filhos. Eu, nesse instante, eu me emocionei um pouco, porque meu filho botou a música aqui, ele tem 21 anos, e botou no story dele uma música aquela de Lady Laura, né? Aquela Lady Laura, de Roberto Carlos. Então, é um jovem que vê naquela música, que já tem mais de 40 anos, sim, ainda algo que ele consegue que se representa identificar. ele, né? E me representa muito mais, porque certamente ele mandou uma mensagem para mim. Eu que ando tão ausente ao longo desse período meu, como mãe, como esposa, né? A gente tem toda uma dificuldade, como filha, a gente tem dificuldade. As mulheres tem que superar, é aquela coisa das jornadas que a gente tem, sim, e sempre tem uma que a gente não consegue fazer bem. E talvez esse meu papel de mãe, eu estou tendo alguma dificuldade que eu tento estar sempre contemplando, mas hoje meu filho me emocionou. Como é o nome dele? Adailton Júnior. Adailton, esse é nome de torcedor do Vitória. Adailton é Bahia, a mãe que é Vitória era Bahia. Eu tenho Brenda também, Brenda Lázara, que é uma maravilha, minha filha. Mas assim, com essa fala de Júnior, eu quero dizer aos jovens que tem muitas das tradições nossas que tínhamos na cidade, que talvez chegando a eles nos tempos atuais, eles vão gostar muito. Eu penso na gente retomar o Micareta da cidade de Candeias. A gente precisa ter esse local, esse espaço para as crianças, que a gente vai dar educação, oportunidade de emprego, de qualificação, ter equipamento de lazer, mas também mostrar a eles algumas coisas que era do nosso tempo de tradição, desde os festejos de quadrilha junina, gincanas que são importantes, as fanfarras, as bandas escolares, você criar um ambiente que as pessoas sintam a vontade, né, de estar dentro de Candeias e ter o orgulho de ser candeense. Não só para eles, mas para os mais idosos, que o prefeito recentemente disse que o governo dele é feito por pessoas, não por velhos. Ele quer montar ele foi bem etarista, fez uma fala bem etarista e disse, né, que não adotava mais esse pensamento dos velhos e ultrapassado na política. Então, a gente pensa numa sociedade que equilibre todos, que chame a todos para estar junto e que queiram também continuar dando sua contribuição. Nosso governo será um governo, se Deus permitir, quando a legislação abrir, um governo inclusivo, de participação e principalmente de respeito com as pessoas. E muito carinho. Agradeço a vocês pela oportunidade. Prefeita, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Politic-Question. Não esquece de seguir o Você Notícia nas redes sociais, o Politic-Question, de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho. Então, até a próxima. Tchau, tchau.